Salve, salve, galera! Meu muito bom dia para você do terceirão, você do terceiraço. Terceirão de aço, você é nenzando. Essa semana é a nossa semana da área de humanas e de linguagens. É uma semana especial, galerinha. Focar nessa semana principalmente em revisar os conteúdos da área de linguagens, a sua língua optada, inglês ou espanhol. Dá uma pincelada em artes, vale a pena dar uma pinceladazinha na disciplina de artes. Em literatura, claro, dá uma olhadinha em romantismo, em modernismo e pós-modernismo, é muito importante. Prefeito de Enem e também em língua portuguesa, claro. Se você puder fazer uma redação, dê uma olhadinha aí no que os professores estão propondo de tema, de proposta que pode vir cair na redação do Enem esse ano, que já é no domingo. E também da área de humanas. Humanas é filosofia, sociologia, geografia e as histórias. É essa a nossa semana de revisation, para que no domingo você possa fazer a sua prova com sustância, assim, meio que um pouquinho de cuscuz com umbuzada para o caba ficar forte, com a sustância nas pernas e fazer a prova de boa. Meu muito bom dia para tia Ju, bom dia para Francisco Aires, alô Chico Aires, alô Santa Luz do Piauí, alô você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, pelo canal Educação, bom dia para todos. Vamos lá? Vamos que vamos, gente. Vou pegar a canetinha aqui, vem cá minha canetinha, minha bruguela. Vem cá minha filhota de mucurinha. Tá aí. Hoje a temática de Brasil, Império, República. Coloquei umas questões também sobre história geral, reforçar conteúdos recorrentes, propiciando a oportunidade de atingir excelência na aprendizagem, temáticas que possam vir ser cobradas no Enem. Perfeito? Vamos começar com essa aqui, ó. Essa daí foi da semana passada, que o tio Flávio não conseguiu concluir. Nós já começamos a resolução dessas questões, então na semana passada ficaram faltando umas duas e hoje eu vou colocar elas aí de novo. Tá bem no iniciozinho, olha. Os militares alcançaram resultados bem positivos do ponto de vista econômico na primeira metade do regime. Então aqui é o regime militar. Na primeira metade do regime, eu vou botar aqui, ó, de 64 até 75, a primeira metade do regime. Conseguiram controlar a inflação, é verdade. Conseguiram controlar a inflação em um primeiro momento. Aumentaram a produtividade da economia. Modernizaram a máquina pública e o parque industrial Tupiniquim. Além disso, fortaleceram o Estado brasileiro, que passou a ter um protagonismo significativo nos investimentos em infraestrutura, principalmente com mais empresas estatais, empresas em que o Estado é o atuante principal. Um outro aspecto decisivo para o chamado milagre econômico, então aí ele quer um dos fatores contribuintes ao milagre econômico tupiniquim, meus pimpolhos, ao milagre econômico brasileiro. Notadamente, nós vamos analisar cada uma das alternativas, das assertivas. Poxa. Ampliação dos salários populares? Não. Onde tem ampliação, eu quero que você coloque assim, ó, arrocha. Foi um arroxo salarial, viu? Foi um arroxo salarial. Lembra assim? Que a gente explicitou dizendo que havia ocorrido um achatamento do salário mínimo, e salário mínimo é o salário popular.
Vai haver a diminuição das diferenças sociais? Não, vai haver uma ampliação. Vai haver um aumento, uma ampliação. Ocorreu uma redistribuição da riqueza nacional? Não, vai haver uma concentração da riqueza. É o inverso. Então, a letra D e a letra B estão incorretas porque caminham para o mesmo cenário, é ampliar. E não havia a redistribuição, mas uma concentração. Ocorreu a nacionalização de empresas estrangeiras? Não. Já pensou o governo brasileiro nacionalizando a Ford, nacionalizando a Volkswagen e etc.? Notadamente, evidentemente, não dava para ter essa nacionalização de empresas estrangeiras. Tio, a letra C diz, contraiu empréstimos externos. Onde tem contração de empréstimos externos, quer dizer que o governo brasileiro pegou o real lá fora. Eu sei que o nome disso vai ser dívida a pagar a posteriori, e é um dos fatores que nós tivemos do milagre econômico. Sim, o governo brasileiro contraiu contração de empréstimos externos. Letra C de sabido aí na questão. Number one, para a galera de Canavieiras. Alô, você de Canavieiras. Vamos para 2, vamos para 2. A 2 eu estou colocando já a década de 80. Olha aí a dívida externa, olha. Só este ano entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Tadinho do meu filhinho, ô bichinho. Essa charge é do Ziraldo, de 10 anos antes. Então, década de 80, nós vamos ter o descontrole inflacionário. Então, por exemplo, quando terminou o milagre econômico, a inflação era de 240%. Quando terminou o regime militar, a inflação era de 240% por ano. Mas vai chegar a 1.750% ao ano. Arrepio lá. Continuava o arroxo salarial. Nós vamos ter uma recessão econômica, que a gente chama crescimento rabo de cavalo, haja vista que o país vai crescer para baixo. Ó. Menos 3% ao ano foi o crescimento de 83. O desemprego, problemas sociais que nós tínhamos, fome, miséria, mortalidade infantil, processo acelerado de favelização, criminalidade, inchaço urbano, foram problemas que nós tivemos no país nos anos 80. Tanto que, descredibilizado na economia, os militares entregaram o comando da nação no ano de 85 e quem assumiu foi esse cara. José Sarney, o homem do bigode do Maranhão. José Sarney. Meu amigo Sarney aqui de São José de Ribamar, no Maranhão, né? Tá aí o governo do Sarney, vai começar um processo chamado de Nova República. Olha aí, a República é novinha. Mas nós ainda vamos ter a presença de políticos que eram egressos do regime militar. O próprio presidente da República havia se beneficiado durante o regime militar. Então, quando ele assume o país com a morte do Tancredo Neves, quando ele assume, havia uma grande desconfiança da sociedade. O povo não esquece, Sarney é PDS. Ixi, Maria. O povo não quer Sarney, quer as diretas já. Sarney não dá, diretas já. O Sarney era uma espécie de filho do regime militar. Então, para buscar um apoio da sociedade, ele veio em canal de televisão, ele veio à rede pública dizer: preciso da confiança e um voto do povo brasileiro. E para isso, o presidente, buscando essa credibilidade da população, um apoio da população, já mandou uma emenda constitucional em 85, restabelecendo que a próxima eleição para presidente da República
seria pelo voto direto. E ela vai ser pelo voto direto não por causa dessa emenda, mas por causa que a Constituição de 88 garantia isso. Vai ser eleição do Fernando Collor com o Luiz Inácio Lula, em 89. 2. Estabelecia que o voto seria estendido aos analfabetos. Olha aí uma conquista, galerinha. Olha aí um avanço em todas as nossas constituições anteriores. O analfabeto não teve direito de votar, mas atualmente, fruto da Carta de 88, sim. Liberdade partidária, inclusive para os comunistas, permissão do direito de greve aos trabalhadores, já visto que era proibido pela Constituição de 67. Liberdade sindical, mas o mais importante, ele falava que iria convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. É essa que vai elaborar a Constituição de 1988, que nós chamamos de Constituição Cidadã, que vai garantir um leque de direitos ao povo brasileiro. Mas o maior problema que havia na gestão do José Sarney era principalmente referente à inflação, que nós tínhamos literalmente consumindo a sociedade e o salário dos brasileiros. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, Pajeú 3. Alô, você de Pajeú 3. Francisco Aires 2. Canavieira. Francisco Aires 1. Galerinha, vou fechar aqui o José Sarney, olha, o famoso plano cruzado. Lembrar que a nossa primeira moeda tupiniquim foi o réis, era uma moeda de origem portuguesa. O Getúlio Vargas, em 42, mudou o nome da nossa moeda de réis para cruzeiro, em homenagem ao Cruzeiro do Sul. E o José Sarney, com o empresário Dilson Funaro, está lançando o plano cruzado. A ideia inicial do governo, combater a inflação, que era altíssima, vai chegar a 350% ao ano, e fazer com que o país voltasse a se desenvolver. Notadamente, a nossa moeda, que era cruzeiro, vai se chamar cruzado, mas eliminando 3 zeros. 3 zeros. E eu vou mostrar a imagem para você ver como a moeda brasileira estava extremamente desvalorizada. O segundo governo vai estabelecer o congelamento dos preços por um ano, e toda vez que a inflação tivesse um aumento de 20%, os salários seriam corrigidos, mas também haveria um congelamento dos salários. Notadamente, aos pouquinhos, o país continha a inflação, foi um sucesso imediato, o consumo voltou, aos pouquinhos nós tivemos os brasileiros sorrindo novamente. E aí, quando aos pouquinhos começou a voltar a inflação, o governo foi em cadeia nacional e solicitou o apoio da sociedade. Então, do dia para a noite, as donas de casa vestiram a camisa, a frase do governo, e viraram as fiscais do Sarney, fiscalizando farmácias, padarias, supermercados, postos de combustível. Haja vista que os produtos estavam tabelados pela SUNAB. O governo decretou que nós não tínhamos dinheiro de pagar a nossa dívida externa. Ih, rapaz, nem os juros dela. E aí daqui a pouco vai voltar de novo, vai voltar novamente a inflação. Mas antes de ela voltar, devido ao sucesso do Plano Cruzado, o partido do presidente da República fez quase que todos os governadores nas eleições de 86, inclusive no Piauí, que o Alberto Silva venceu o Freitas Neto. O Alberto Silva era PMDB e venceu o Freitas Neto do PFL. O governo conseguiu essa grande maioria do PMDB e praticamente só tivemos um estado em que o PMDB não conseguiu fazer o governador, foi o estado do Sergipe. Vou mostrar a imagem, olha a nossa moeda, ó. Nós temos cédula de cruzeiro, ó. 100 mil cruzeiros. Já pensou você ir lá para o supermercado com a cédula de 100 mil reais? Velho, 100 mil reais. A nossa moeda chamava-se cruzeiro.
Pois 100 mil cruzeiros, nós estamos eliminando 3 zeros e vai se transformar em 100 cruzados. Ah, papai! 100 mil cruzeiros. É como se a gente estivesse dando uma valorização maior à moeda tupiniquim. Perfeito? Havia um sonho de que isso fosse conter a inflação, mas depois ela vai voltar, tanto que o governo teve que fazer o Cruzado 2, depois o governo teve que fazer o Plano Verão, o Plano Bresser. Combater a inflação é ponto de honra do governo. O exemplo de outros povos revela onde chegam as nações quando os governantes vacilam nesse combate. Haja vista bem o nosso vizinho, a Venezuela, hoje. A inflação tem sido o pior inimigo da sociedade. Ela não confisca apenas o salário, ela confisca o pão. Ela não confisca o salário, ela confisca o pão. Perfeito, meu amigo velho. Perfeito, obrigado. Meu amigo natural lá da cidade de Caxingó, do Piauí, autoridade Fernando de Stil, 100 cruzados, 1000 cruzados, né? 1000 cruzados? Deixa eu voltar lá. 1000 cruzados. 1000 cruzados hoje valeria mais ou menos R$360. Agora imagine, nós temos cédulas de 1 milhão de cruzeiros. Aí vai ser um absurdo, né? 10 cruzados seria R$36. Obrigado. Perfeito. Muito elucidativo, viu? 10 cruzados seria mais ou menos R$36. Obrigado, brother. Obrigado. 100 cruzados. R$36. Obrigado, velho. Aí nós estávamos com R$36 no bolso, viu? No bolso. A inflação tem sido o pior inimigo da sociedade. Ela não confisca apenas o salário, ela confisca o pão. A estabilização dos preços que o governo vigiará com energia vai acabar com esse pesadelo. Então, se vai haver uma vigília do governo, é porque vai haver um tabelamento de preços. Para demonstrar que o propósito é, antes de tudo, a proteção aos salários, decidi conceder um abono, um aumento salarial geral, para devolver ao assalariado que foi corroído pela alta dos preços, pela inflação. Pela inflação. Deixa eu ver. Cuidei de estabelecer também um reajuste automático dos salários na nova moeda. Queremos pôr o salário móvel, na certeza de que haverá estabilidade monetária. Mas a menor distorção do sistema, o primeiro a ser defendido será o trabalhador brasileiro. Beleza, beleza. O fragmento remete ao governo de José Sarney, na década de 80. O plano governamental e uma medida adotada para conter a inflação por esse governo, estão identificados em... Alô, galera de Canavieiras, alô, Pajeú, alô, Santa Luz, alô, Baixa Grande do Ribeiro, Francisco Aires, bom dia para todos. Como é o nome do plano de governo do Sarney? O Plano Real foi uma criação do governo do Itamar Franco. Tio, mas eu ouvi falar do Fernando Henrique. O Fernando Henrique era ministro do Itamar Franco quando da criação, perfeito? Certo, lançado no dia 1º de julho de 94. Perfeito, obrigado, mestre Fernando. O Plano Real foi criado pelo meu amigo Itamar Franco, mas à época era ministro do Itamar, o Fernando Henrique Cardoso, vai se descompatibilizar do governo, vai ser candidato às eleições de 94 e vai ser eleito presidente, como se fosse o pai do Real. Então, o Plano Real não é José Sarney. O Plano Trienal é do João Goulart. Deixa eu puxar a setinha, é do Jango. O Plano Trienal é do Jango. Com o Plano Real, teve privatizações? Teve, mas não é por causa do Plano Real. O Plano Laffer, de Horácio Laffer, era do Getúlio Vargas, em 51. O Plano de Metas, Plano de Metas é do meu amigo Juscelino Kubitschek,
e vai haver um desenvolvimento da atividade industrial. Mas a alternativa correta é o plano cruzado. E o plano cruzado veio com o congelamento ou o tabelamento dos preços realizados pelo governo do Sarney, numa tentativa de evitar o crescimento da inflação e tentar recuperar o poder de compra do salário do trabalhador. Perfeito? Letra D de danadinho. Letra D de danadinho na questão de número 2. Vamos para 3. Desde o início de 79, quando foi revogado o AI-5. Opa! Quem foi que revogou o AI-5? O Geisel. Ernesto Geisel. Ernesto Bugman Geisel. O estado de exceção, que é o inverso do Estado democrático de direito, é o inverso de uma democracia. O estado de exceção, que existe enquanto os governantes podem editar as leis, revogar as leis, ou ignorar as leis pelo exercício livre e arbitrário da sua vontade, esse estado de exceção estava encerrado. Então nós estamos caminhando para o fim do regime militar. Perfeitinho? O fragmento faz alusão ao processo de distensão política na fase final do regime militar. Analisando o contexto, além da liberdade de expressão, liberdade de expressão, vou colocar aqui mais dois outros, ó. Lei da anistia, pluripartidarismo, tudo isso aqui já foi visto, ó. Pluripartidarismo. Além da liberdade de expressão, que voltou a haver depois da revogação do AI-5, outro fator contribuinte à reabertura foi... Outro fator contribuinte à reabertura foi... 2 pontos, galerinha. 2 pontos, povo. Outro fator importante foi... 2 pontos. Tá mesmo. Fernando? Beleza, Dom Fernando. Galerinha que está aos vivos, bom dia, Adriana, bom dia, Gabriel, bom dia, galera que está pelo chat. Agora sim, agora está de retorno de boa. Nós estávamos encerrando o estado de exceção. Então, o presidente editar, revogar ou ignorar as leis pelo exercício livre e arbitrário de sua vontade estava de fora. Então, além da liberdade de expressão, da lei da anistia e do pluripartidarismo, tem um outro exemplo,
é o quê? Reabertura do Congresso Nacional? Não, que ele estava aberto. O último presidente que fechou o Congresso tinha sido Geisel em 77. Elaboração de uma nova Constituição, essa só vai vir em 88. Em 88. Estabelecer uma legislação eleitoral? Não, essa legislação eleitoral também nova só vai vir em 88, vamos dizer assim. Convocou eleição geral e eleição direta. A eleição direta para presidente da República só em 89. Então nós voltamos a ter, sabe o quê? A autonomia do judiciário. Olha, o texto dava informações, ó. O presidente não vai revogar, não vai ignorar e nem vai editar as leis. Ele não pode mais fazer isso de sua livre e espontânea vontade. Então ocorreu uma restauração da autonomia do judiciário. Esse que nós tivemos alguns choques agora nesse cenário tenso de política, agora principalmente no cenário da eleição, a autonomia do judiciário. Letra D de danadinho. Imagem referente à crise dos mísseis. Ah, papai, já vou lhe dizer que esse cara aqui é um astro. Ele é galã. Ele chamava JK. John Kennedy. Ah! John Frederick Kennedy. John Frederick Kennedy. É o nome dele. JFK. É o mesminho. E esse aqui é o Nikita Khrushchev, é o presidente da União Soviética. O Nikita Linisno, ever know, I never know, I didn't love you. Mostra aí, Fernando. Oh, no, Nikita Linisno. O Nikita Se você assistiu o clipe do Elton John da música Nikita, você vai ver o Muro de Berlim, que ele construiu, viu? O Muro de Berlim, viu? A música Nikita remete também a um cenário da chamada Guerra Fria. Guerra Fria, viu? Imagem referente à crise dos mísseis em Cuba. O mundo quase implodiu com a crise dos mísseis em Cuba. Referente ao contexto abordado na charge, deve-se relacioná-lo a quê, meus pimpolhos? Deve-se relacioná-lo a qui, meus pimpolhos? Love you. Beleza. Letra E. Aprimoramento das formas de controle de armamento desse jeito, nessa queda de braço, que quem vencesse a queda de braço iria apertar o botão primeiro. Não, aí não é um aprimoramento do controle de armamento das duas superpotências. Interferência direta dos Estados Unidos nos governos? Não, é uma interferência dos Estados Unidos, não nos governos orientais, porque Cuba está no quintal dos Estados Unidos. Letra D está incorreta. É uma tensão política externa entre blocos oponentes? Opa! É uma tensão política. Será que é uma tensão política entre os blocos oponentes? É uma intensificação das disputas entre o Norte e o Sul? Será que os Estados Unidos eram o Norte e a União Soviética era o Sul? Ixi, Maria. Rapaz. E agora? Era um conflito direto entre as duas superpotências?
Eita, galerinha. Alô, você de Francisco Aires, alô, Pagil do Piauí. Galerinha, é um conflito direto entre as duas superpotências? Olha, nós não tivemos um conflito direto dos Estados Unidos e com a União Soviética. De boa, aqui remete a uma tensão entre os blocos oponentes. Estava quase com o mundo implodindo, nessa tensão que havia com a chamada crise dos mísseis. Mas aí não ocorreu um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. É uma charge. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Tensão política entre os blocos oponentes. Galera lá da cidade de Elesbão disse letra C de sabido, letra C de campeão de canal. Ah, mas eu demorei para fazer esse slide, viu, velho? Eu demorei, viu? Olha, eu vou dar uma pincelada nas nossas constituições republicanas. Tio, foi esse tanto? Foi. A de 91, a de 34, a polaca de 37, a de 46, a de 67 e a atual Constituição Cidadã. De boa? Teve um pequeno defeito de transferência. Vamos lá. Foi na configuração aqui já no canal, eu acho. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Constituição de 91 foi promulgada. Onde tem o P é promulgada. A promulgada vem de baixo para cima. Vem o trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte. Outorgada é porque foi imposta. A curiosidade é a Carta de 67, que apesar de ter sido outorgada, imposta, mas o Congresso Nacional referendou ela, então legalmente você vai dizer que ela foi promulgada. Poderes. A de 91 inaugurou os 3 poderes, evidentemente que nós estamos saindo do Império e o 4º poder está fora de moda, está em desuso, era exclusivo do Rex. A de 34 é 3 poderes, com o executivo mais fortalecidos. A de 37 não tem Congresso, olha, não tem Congresso. Então é só 2 poderes, mas você poderia dizer que era só um. As 4 melhores coisas do mundo não passa de 3, forró e mulher. É uma música do Dorival Dantas. É a Constituição de 37. Ela tinha 2 poderes. O executivo, porque um ministro da Suprema Corte não ia peitar o presidente da República, que ele dava um fatality nele de baladeira. Ah, papai. A de 46 restabeleceu o Congresso Nacional Legislativo. Olha a Constituição de... Olha a Constituição de... Olha a Constituição de 67. São 3 poderes. Mas lembre-se que depois do AI-5, o presidente poderia fechar o Congresso Nacional. Por isso que eu botei 3, mas pode ser 2. E poderia ser só 1, à medida que o presidente impunha-se sobre a Suprema Corte. Havia o federalismo na de 91? Sim. Na de 34? Sim. Na de 34? Sim. Na de 37? Não. Porque os estados eram submissos ao presidente Vargas, ao ditador. Era a ditadura do Estado Novo. Na de 46, sim. Na de 67, note, haja vista que os governadores eram meio que uma indicação do presidente da República. E em 88, voltou a autonomia dos estados. O voto é direto na Constituição de 91, é direto em 34, com um asterisco, olha. Por que o asterisco, tio? Porque a primeira eleição baseada em 34 foi pelo voto indireto, já visto que o presidente Vargas não foi eleito pelo voto direto dos brasileiros e em 37 nós não tivemos, e em 38 nós não tivemos eleição. Não havia voto na Constituição de 37, em 46 voltou a ser o voto direto,
Em 67 o voto é indireto e atualmente o voto para presidente e governador é direto. Forma, como é que era o voto? O voto era em aberto, ali é o que permitia o famoso voto de cabresto. Olha aí, é um dos fatores do voto de cabresto. Em 34, o Vargas tinha feito uma correção, criando a justiça eleitoral, então aí o voto vai ser secreto, que era uma ideia de coibir as fraudes, evitar o coronelismo, o voto de cabresto. E já era uma reivindicação dos tenentes e da classe média urbana na década de 20. Em 37 não existe voto de jeito nenhum, em 46 o voto volta a ser secreto. Em 67, o voto é indireto para presidente da República, mas para prefeito, deputado, vereador, o voto era direto e secreto, olha, lembrar disso. Atualmente o voto é secreto, você lá na urna eletrônica, caracrachá, caracrachá. Quem tinha direito ao voto em 91? Só os homens alfas. Que alfa, tio? Alfabetizados. Os betas estão de fora, viu? Só os alfa, os betas estão de fora. Em 34, homens e mulheres alfabetizados, mas lembrar que as mulheres tinham que ter a permissão do pai e do marido para poder ter direito ao voto. Não havia direito de voto a ninguém em 37, voltou aí a ter o direito de voto aos homens e mulheres alfabetizados, aí lembrar que acabou a exigência de o pai ou o marido dar o aval de votar. A de 67 em homens e mulheres e atualmente o voto é universal. Universal. A primeira excluía os analfabetos. Tio, em todas exclui os analfabetos? Sim. Só não na atualidade, ó. Atualmente não há uma exclusão dos analfabetos. Excluía os 5 M's, mulher, menino, mendigo, membro de ordem religiosa e militar. E esse M que eu estou repetindo é militar, ó. Militar de baixa patente só passou a ter direito ao voto na atualidade. Aí lembrar do Cabo Daciolo, glória a Deus! Deus! No social, a Carta de 91 estabelecia que o trabalhador era tratado na taca, a questão social, um caso de polícia, na taca. Aí o Vargas disse a questão social, um caso de política, velho. Depois os trabalhadores foram cooptados pelo Estado Novo. Basicamente vão comer na mão do governo do Vargas. Voltou a ser um caso de política durante a República Liberal, repressão que havia durante o regime militar e atualmente as várias liberdades dos movimentos sociais. Detalhe da primeira Constituição, o voto de cabresto. Detalhe da Carta de 34, além do voto feminino, o direito ao trabalho. Olha aí, os direitos trabalhistas. Detalhe da Constituição de 37, ela foi apelidada de polaca, porque ela era muito parecida com a Constituição da Polônia. Polaca, lembra? Deixa eu corrigir aqui, pegando a canetinha. A Carta de 46 garantiu certas liberdades ao país. A de 67 incorporou os atos institucionais, os AIs, e a atual chama Constituição Cidadã, como nós já vimos. Então tá aí um resumo para você das nossas constituições durante a República. Tio, além dessa daí, nós tivemos mais uma outra, sim, que foi a carta de 24. Vou passar aqui porque esse slide ficou repetido e eu vou voltar para ele depois. Os dados eleitorais presentes na tabela, que dados eleitorais? Tem os nomes dos presidentes da República, olha aí, ó, Prudente de Moraes. Olha a quantidade de brasileiros que votou na eleição do Afonso Pena. 1,4% dos brasileiros votaram nas eleições do ano de 1906. O máximo foi a que o Vargas foi derrotado para o Júlio Prestes no ano de 1930.
Prefeitinho, o máximo. Os dados eleitorais presentes na tabela indicam uma pequena participação popular nas eleições presidenciais na Primeira República. É vero. É vero. Pequena participação popular na Primeira República. Uma característica destacada quanto à limitação ao exercício da cidadania àquele momento era uma limitação ao exercício da cidadania, e você sabe que o voto ou o direito ao voto é um dos exercícios da cidadania, era dois pontos interroga. Dom Fernando, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano. De boa na Lagoa, vamos lá. Uma característica destacada quanto à limitação ao exercício da cidadania àquele momento era o caráter censitário do voto, não, porque não exigia uma renda do indivíduo para ele ser considerado um eleitor ou cidadão. Não era a renda é lá na Constituição de 24, deixa eu botar aqui, ó, Constituição de 1824. Nós vamos ter ela aí na frente. Havia exclusão dos escravizados, nós não tínhamos mais escravidão. Já havia sido abolida a escravidão em 88, com a Lei Áurea. A adoção do sufrágio indireto, não, o voto era direto, não era indireto. Realmente, se o voto fosse indireto, poderia ser que o número de cidadãos a participar seria muito inferior, mas o voto na Constituição de 1891 era direto. O alistamento militar obrigatório não tem a ver com a questão da cidadania. Notadamente, um dos fatores quanto à limitação ao exercício da cidadania é que havia a exigência da alfabetização na letra C de sabido, C de campeão, C de canal educação aqui na questão de número 5. Hoje nós vamos fazer um bocadinho de questão, viu, galerinha? Na questão de número 5, letra C de sabido, C de campeão. A Adriana diz, tio, pode ser a letra A? Estou eliminando a letra A, Adriana e Elisbão, porque o voto não é mais censitário, lembra? O voto era censitário na Constituição de 1824. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar, ó. Volta, meu amor. Olha aí, ó. Quem é que tinha direito de votar? Somente os homens alfas. Os beta estão de fora, viu? Somente os alfabetizados. É claro que um outro fator excludente, já visto que a metade da população são lasninas, era a proibição ou a exclusão da mulher de direito ao voto. Notadamente,
era um outro fator excludente, mas o principal aí é porque nós tínhamos poucos brasileiros alfabetizados. Notadamente, letra C de sabido. Deu um bocado de C, né? Deu um bocado de C. Observe o cartaz que trata com ironia de um processo histórico ocorrido no século XX. Eu amo esse cartaz, ele é espetaculoso, viu? Ele é espetaculoso, galerinha. Ele é um espetáculo, viu? Assinale a alternativa que contenha o processo ao qual se refere a imagem. Será que essa imagem, Adriana, se refere a qui, Elisbão Veloso? A qui, galerinha. R$1 na tela, meu amigo Dom Fernando. Per favore, em italiano, per favore. Ok, Dom Fernando. Ok, Dom Fernando. De boa. De boa, de boa. Assinalar a alternativa que contenha o processo ao qual se refere a imagem, galera. A imagem mostra basicamente o quê? Mostra o símbolo do comunismo, símbolo da União Soviética, que era comunista, caindo e ocorrendo uma metamorfose nele, ó, se transformando no símbolo do McDonald's. Tem McDonald's hoje em Moscou? Tem. É, velho. Tá caindo, saindo do comunismo para o capital. Representa a derrota. É, o McDonald's é o símbolo do Mac, olha aí, ó. É o símbolo da McDonald's. É a derrota norte-americana na guerra do Vietnã? Não. É a vitória do modelo capitalista sobre o comunista, vamos dizer assim, né? É o triunfo da Revolução Chinesa com Mao Tse-tung? Não. Não é o triunfo da Revolução Chinesa. Lembrar que a bandeira que tinha esse símbolozinho aí com a estrela era da União Soviética. É a Primeira Guerra Mundial e elevada mortalidade? Também não, galerinha. É a criação de um mercado de massas nos Estados Unidos? Ele já havia esse mercado de massa nos Estados Unidos há muito, né? Vamos botar aqui há quase um século. Galerinha de estilo, letra C de sabido, a Adriana colocou. Representa o fim da União Soviética e do modelo da União Soviética. É verdade? É. Eu preferia dizer o declínio e a ruína do modelo socialista. Portanto, é letra C de sabido. Só tá dando letra C de sabido, velho. Letra C de campeão. Letra C de canal educação, velho. Letra C de sabido, com C cedilha, viu? Sabido com C cedilha. Fim da União Soviética e do seu modelo comunista. De boa? Tio, por que um país socialista não vive
sem o seu oponente, o capitalista, né? Não sei explicar, não. Eu acho que é preciso ter... Porque nós não tivemos um mundo pós-capitalismo, né? Na realidade, não ocorreu aquilo que o Karl Marx sonhava, de uma igualdade social, de fim da exploração, de a burguesia não mais comandar o mundo. Ela nem ocorreu no mundo capitalista, nem ocorreu no mundo socialista, né? Então a gente não teve esse cenário de um mundo pós-capitalismo para poder ter uma análise, perfeito? Na realidade é necessário a existência talvez do capitalismo para que o socialismo tenha um oponente, né? Um opositor. Vou passar. Nós estamos na questão 6, rapaz, hoje vai ser questão que só. Em 1905, quando a marinha francesa tentou invadir a Inglaterra, foi derrotada na Batalha de Trafalgar, é verdade. O Napoleão perdeu para o almirante Nelson na famosa Batalha de Trafalgar, consolidando dessa forma o poder naval dos ingleses nos mares. O poder naval dos ingleses nos mares. Inconformado com a derrota, o Napoleão Bonaparte procurou outros meios para enfraquecer a Inglaterra. Outros meios para enfraquecer a Inglaterra. Qual vai ser esse meio? Em 1806, Napoleão decretou o fechamento dos portos europeus ao comércio inglês. Fechamento dos portos europeus ao comércio britânico. É verdade. A alternativa que indica corretamente a medida descrita nesse texto é quale? Questão boa, viu? É uma questão decoreba, direta, mas boa. Como é o nome dessa medida do Napoleão Bonaparte que decretou fechado os portos europeus ao comércio inglês? Eu vou botar aqui o nome, embargo econômico. Embargo comercial. Embargo econômico. Comercial, econômico. Como é o nome desse embargo econômico, galerinha? Tchana, 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 nananana, tchana, nananana, tchana, nananana. Eu sei bem que eu podia perdoar e só mais uma vez lhe aceitar. Prometa agora, e faço eu da vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Belezinha, a galera já tá mandando resposta ali, ó. Vamos lá, ó. Tratado de Comércio e Navegação, aqui é de 1810. E é entre Portugal, Dom João, e a Inglaterra, não tem a ver com Napoleão Bonaparte. Regime do Porto Único. Regime do Porto Único era a América Hispânica, era o domínio espanhol na América, só América, né? América Hispânica. Era a Liga Aduaneira, não. A Liga Aduaneira depois vai ser uma liga criada na época da unificação alemã. Vai ser o Pacto de Aliança e Amizade, esse é de 1810, entre Portugal e Inglaterra, e é o chamado Bloqueio Continental. Então, o Bloqueio Continental é uma espécie de embargo comercial, é uma espécie de embargo econômico que o Napoleão Bonaparte está decretando à Inglaterra, proibindo que os países europeus façam comércio, da Europa continental,
façam comércio com a Inglaterra. Letra D de danadinho, galerinha. Letra D. Alô, galera de Santa Luz, de Pajeú, de Francisco Aires, da cidade de Canavieira. Bom dia para você de Canavieira, de Francisco Aires. Essa semana é semana de revisation do Enem, galerinha. Vamos para a próxima. Observe a figura a seguir. Massa essa questão, viu? Massa essa questão. Observe a figura a seguir. Aí você está vendo um conjunto de camponeses. Lá por trás tem um castelo. Aparentemente tem um fosso separando a área dos camponeses lá do castelo. Você está vendo que as camponesas, mulheres e os homens, estão descalços. Lembra assim? É, peleja aí, viu? Peleja. A qual modo de produção mais caracteristicamente nela está representado nessa imagem? Nessa imagem. A qual modo de produção está mais caracteristicamente representado nessa imagem, meus pimpolhos? Tchananana, tchananana, foi tanto que eu te amei e não sabia para meu coração que às vezes diz eu te amo. Ai, cantiga bonita, viu? O tempo é do Roberto Carlos. Já passou. E não consigo. Eu gosto de uma música do Roberto Carlos, das antigas. Eu não aprendi faz nova, mas as antigas são todas bonitas, viu? Muito bonitas. Você sabe que o Roberto Carlos é o cantor que mais falou de mulheres. Falou das mulheres de 40. Ah, tem uma cantiga das mulheres de 40. Eita, galerinha de estilo, é o regime feudal. É o modo de produção feudal, tá certo? Tá certíssimo que você vê o camponês, que é o servo. Você vê o castelo medieval, que é o senhor feudal. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está o senhor feudal. Você sabe que geralmente o senhor feudal ou era da nobreza ou a própria igreja. A igreja católica na Idade Média era muito poderosa, tinha muitas terras. E aqui é o camponês. O camponês é quem? O peão. Quem é o peão na Idade Média? Os servos. Senhor feudal. E, evidentemente, os camponeses, os servos, você chama de feudalismo, letra E de helicóptero. Finalmente tivemos uma letra E, viu? Letra E de helicóptero na questão de número 8. Foi um bocado, tia. Vamos fazer mais pelo menos umas 10 na próxima, viu? Galerinha, nós estamos encerrando a primeira parte da aula. Nós vamos para aqueles 20 minutinhos de intervalo para poder a gente tomar um cafezinho com bolacha e voltar mais acordado e mais fortalecido. De boa? Show com as músicas do Roberto, viu?